pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Hoje nós vamos fazer uma bolsa bem conceitual, que está super na moda, uma estrutura diferenciada e a criação dela é muito gostosa de fazer. Essa é a bolsa Lola. Ela é toda trabalhada com a estrutura do caninho, com o fio náutico da Multitécnicas, e ela ficou num tamanho super gostoso, mas você pode fazer no tamanho que você desejar. O caninho, fio náutico, todos os materiais vocês encontram no site da Multitécnicas, no www.multitécnicas.com.br. Quer falar comigo? Manda um WhatsApp no 11 98955 2000. Gostou da bolsa Lola? Vai fazer? Deixa seu like, que isso nos ajuda muito na divulgação. E bora lá para a aula! Para a execução da bolsa Lola, você vai precisar do cordão náutico de 5 milímetros da Multitécnicas. Ele tem 330 metros. Eu utilizei durante a aula a cor anil, você pode encontrar outras cores lá no site. A alça, que é essa alça super bacana aqui com as correntes, ela é feita com a corrente lixada grossa, que permite que você trabalhe os pontos baixos aqui. Vocês vão ver todos os detalhes da alça lá no finalzinho. E esse pedaço que eu tenho aqui são dois pedaços iguais de 60 centímetros. Então, você precisa, no total, 1,20 m. Caso você queira fazer alça menor ou maior, durante a aula eu expliquei. Eu utilizei a agulha de 2,5 milímetros, uma agulha de arremate para você poder esconder as pontinhas, a tesoura, precisa de um isqueiro para cauterizar as pontinhas do náutico. E é necessário que você tenha uma fita larga, pode ser ou durex tradicional ou pode ser uma silver tape, a fita que você quiser. É importante que ela tenha esta largura. E nós trabalhamos com o caninho cristal, que é este caninho aqui, que ele é bem flexível, ele é de silicone, ele é mangueira de nível de aquário, não é a mangueira de pedreiro, gente. Caso vocês queiram, nós temos todos os materiais, incluindo o caninho cristal, lá no site da Multitécnicas, no www.multitécnicas.com.br. E todos os produtos vocês também podem comprar através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Pessoal, medidas da bolsa Lola, vamos lá. Aqui na parte inferior, ela fica com aproximadamente 25 centímetros de largura. A altura fica com 18 centímetros. A altura da bolsa vai ficar com 15 centímetros de altura. E ela tem muito espaço interno, gente, justamente por ela ser uma peça que ficou uma bolsa, quase uma bolsa baú, então ela tem bastante espaço interno. Lá nos materiais, eu não falei para vocês, mas eu vou falar agora, a quantidade de caninho cristal que você vai precisar para fazer neste tamanho aqui é 8 metros de caninho cristal. Lembrando que esses 8 metros é para sobrar, você vai ter uma quantidade bem suficiente se errar, se precisar cortar mais, 8 metros dá tranquilo. E a flor, gente, ela tem um segredo super interessante, eu sugiro que vocês assistam até o final, que ela tá toda presa aqui, e você não precisa de cola, e não precisa de nada para deixar ela todinha assim, ó, bem firme, bem fixa, e fica perfeita. E essa técnica você pode usar em várias peças. Então, bora lá para a aula. Pessoal, para começar a fazer a bolsa Lola, você vai fazer uma correntinha inicial. Não precisa deixar este pedaço aqui muito longo, porque a gente vai esconder. Uma correntinha inicial de 8 pontos. Então, faz o Ezinho inicial aqui e vai trabalhar 8 pontos da correntinha. 8 correntinhas iniciais. Uma correntinha de subida e já no primeiro aqui você introduz e vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Evite de apertar demais esses 2 primeiros pontos para não formar buraco nesse primeiro pontinho aqui. E daí trabalha o ponto baixo até chegar no finalzinho dessa carreira de correntinhas.
Então, como nós fizemos 8 aqui, ficaram 6 pontos, aqui a gente fez 2, e agora aqui na última correntinha, que seria a primeira que nós fizemos, você vai trabalhar o total de 5 pontos baixos. Qual que é o segredo aqui? Não aperte demais esses pontos para não aumentar muito esse buraquinho. Então, eu fiz um ponto, vou fazer o segundo, 2, 3, 4, 5. Então, reparem que o buraco não fica muito grande, tá vendo, ó? Ele fica fechadinho, porque eu não apertei muito esses pontos aqui. Agora, você já vai escondendo essa pontinha que tá aqui atrás e trabalha de volta o ponto baixo aqui normalmente. Evite de apertar demais esse ponto, para não ter perigo de ele formar buraco nessa primeira carreira inicial aqui da base da bolsa Lola. Fiz os 6 pontos aqui do meio, e agora a gente vai fazer aqui, nesse comecinho, 3 pontos baixos, que é para ficar igual aqui. Nós fizemos 5, a gente tinha começado com 2, então eu vou trabalhar 3. De novo, faço os pontos baixos soltinhos, para que não forme buraco. Ó, mesmo eu soltando, pode ver que ele abre um pouquinho, não tem jeito. Mas pelo menos ele não fica muito grande, tá? Aí eu ajeito os pontos aqui para que ele fique bem certinho. Agora é o fechamento perfeito. Solto um pouquinho, pego a agulha de trás para frente, introduzo aqui no primeiro ponto, trago a argolinha aqui para dentro da agulha, puxo lá para trás. E quando eu for retomar a agulha, o ponto, eu introduzo aqui por baixo, pego a argolinha ali atrás e volto o fio aqui pra frente. Então, nós fizemos a primeira carreira desse jeitinho aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. O primeiro, como se fosse uma correntinha, já considero o primeiro ponto baixo. No mesmo ponto, você vai fazer 2 pontos. Só que eu não faço agora, porque se eu fizer agora, fica meio torto. Eu deixo pra finalizar aqui. Então, eu só levanto aqui o primeiro e já venho aqui no segundo. Você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, nesses 5 pontos que nós fizemos aqui na extremidade, na cabeça aqui da curvatura. Então, você vai fazer 2, 2, 2, 2 e 2, tá? Então, 5 vezes 2 pontos em cada um dos pontos baixos aqui, ó. Fiz o primeiro, faço o segundo. De novo. 1, 2, e agora eu vou trabalhando pontos baixos. Ó, eu achei que o buraquinho aqui ficou um pouquinho mais largo, mas eu dou aquela ajeitada para ele ficar bom. Agora eu vou de novo, trabalhando ponto baixo até chegar aqui e aqui de novo. 2, 2, 2, 2 e 2. Sempre 2 pontos em cada um desses 5 que a gente fez aqui na curva. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 2 pontos baixos 5 vezes. 2, 2, 2, 2 e 2. Agora, venho até o final e nos últimos 2 aqui, eu vou fazer 2 vezes. E lembra que a gente fez só um no começo? Eu vou fazer mais um aqui no finalzinho, mas eu volto com vocês quando eu chegar aqui. Cheguei bem no finalzinho, ó. Eu tenho 2 pontos ainda para fazer e sobrou aquele que é o primeiro que a gente fez. Então, aqui eu trabalho 2. Novamente 2. E aqui, aonde eu fiz somente um, eu introduzo e faço mais um. Totalizando, então, 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ó, a gente tem que ajeitar aqui o ponto para ele ficar bem do ladinho. Puxo. Trago de trás para frente a argolinha.
leva ela lá pra trás, introduzo a agulha aqui por baixo, pegando os 2 fios, tá vendo, ó? Aqui tem 2 fios, pego os 2 fios, introduzo de volta ali e puxo até sair aqui do lado. Então, gente, nós temos aqui 2 carreiras, a primeira e essa aqui que é a segunda carreira. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira, do mesmo jeito, só que aqui em cima, eu vou mostrar para vocês marcando com um marcador. Aqui em cima, como é que a gente vai fazer nesta carreira? Nos 2 pontos, bem do topo, então, eu vou pôr um marcador aqui e outro aqui. Vocês não precisam colocar, eu estou colocando apenas para mostrar aonde é. Será apenas um ponto baixo. E nos 2 pontos das laterais, 2 vezes 2 no mesmo ponto de base. E aqui a mesma coisa. Então, o que eu quero... Por que eu tô fazendo essa marcação? Para vocês entenderem que esse primeiro, ó, esse aqui é o primeiro ponto que eu considero já um ponto baixo. Aqui do lado vai ser só um também. Porque eu quero que os 2 pontos daqui seja um só, e aqui é a mesma coisa, os 2 pontos daqui, um só. Porém, os das laterais, este e este aqui, ó, este e este serão 2 no mesmo ponto de base. Então, vamos lá. 1, 2 no mesmo ponto de base. De novo. 1, 2 no mesmo ponto de base. Então, aqui e aqui são 2. Aqui um só. E aqui vai ser um só. Então, agora eu venho trabalhando um só, normal, né? Até chegar do outro lado lá. Nós não fizemos 2 marcações aqui, então, essas 2 marcações, um ponto só. Aqui e aqui nós vamos fazer 2 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vamos lá. 1, 2, novamente. 1, 2. Agora, apenas um. Por isso que eu marquei aqui para vocês. Só pra gente não se perder. Tá? Então, eu fiz 2 e 2. Agora, será um só. 1 e 1. Tá vendo? E agora aqui de novo. 1, 2, de novo, 1, 2. A mesma coisa a gente precisa fazer nesta parte, então, ficou 2, 2, 1, 1, 2, 2. Agora, eu venho trabalhando aqui. Quando eu chegar pertinho aqui dessa marcação, aqui vai ser 2 e 2 de novo. Então, 2 e 2, e aqui um só. Cheguei aqui na curvinha, então, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, de novo, 2, 1, 2. E agora, nessa marcação que nós fizemos aqui, será um só. Tá vendo? Então, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Fechamento perfeito, puxa a laçadinha, introduz a agulha de trás pra frente, traz essa laçada aqui pra trás. Aí, ele vai ter continuidade, introduz a agulha aqui por baixo, introduz novamente ali, ajusta o fio para ele não ficar muito solto e puxa. Agora, gente, nós vamos começar as carreiras com o caninho cristal, com a madeira cristal.
Muita gente pergunta, Ellen, preciso usar o caninho cristal? Gente, eu ensino porque eu quero uma base mais firme. Se você não quiser, não tem problema. Você pode fazer com o ponto baixo tradicional, mas não dá o mesmo efeito. Neste modelo, você precisa utilizar. Quando você passar o fio para cá, eu vou pegar o caninho. Tá vendo que eu tô deixando ele da direita para a esquerda? Porque eu vou colocar ele entre a minha mão, o crochê e a agulha. E vou deixar ele desse jeitinho aqui, ó. A agulha tá aqui, o fio está aqui e ele está entre a minha mão e o fio de trabalho. Laço lá atrás e prendi ele já aqui no crochê. Agora, gente, esta próxima carreira será da seguinte forma. Nós vamos deixar 4 pontos, um só aqui na parte superior, e vamos fazer 3 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, como é que eu faço essa divisão? Eu vou contar da seguinte forma: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Tá? Nós vamos fazer 4 pontos simples aqui em cima, sendo que 2 estão para cá, 2 para cá. Então, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Simples. Agora, são 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ó. 1. Vou fazer o segundo. E o terceiro. 1, 2. Tá vendo? Então, a gente fez 3 vezes aqui, ó. E aqui em cima eu vou, esses 2 serão apenas 1 e 1, 2, 3, 2 pontos. Agora, tá vendo que a ponta do caninho tá aqui? O que que eu vou fazer? Eu já vou puxar. Eu vou apoiar aqui na mesa para ficar mais fácil para que eu trabalhe, ó. Eu puxo e já vejo basicamente a curvatura que eu preciso. Mais ou menos aqui, tá vendo? Já tô vendo basicamente onde que eu vou precisar. Eu não vou cortar ainda porque eu não quero desperdiçar caninho. Nem vocês vão desperdiçar. Mas eu sei já mais ou menos aonde eu vou querer a emenda, que vai ser basicamente no meio. Sempre que vocês puderem fazer emenda no centro, melhor. Evitem as pontas, porque a tensão da curva vai fazer com que o caninho possa se soltar da fita adesiva que a gente vai colocar. Então, agora eu vou trabalhando, pegando o caninho, eu subo o ponto até a altura do caninho e volto, ó. Introduzo a agulha no ponto, puxo lá atrás, arrumo e fecho. E vou ajeitando o crochê aqui no meio. Vou fazendo isso em todos os pontos, ó. Laço lá atrás, puxo e fecho. E eu vou ajeitando o crochê dentro, o caninho dentro do crochê, para que ele fique uma carreira bem bonitinha e bem perfeita. Só para recordar com vocês, aqui em cima nós temos 4 pontos que vai ser um só. Então, 1, 2, 3, 4. E 3 que eu quero 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Então, só mais um ponto simples. E já venho trabalhando agora 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2. De novo. 1, 2. Mais uma vez. 1, 2. Então, 1, 2, 3. 3 vezes 2 pontos de base. Agora, são 1, 2, 3, 4 vezes que você vai fazer um ponto só. Só que o caninho aqui já tá me incomodando, ó. Eu vou puxar mais um pouquinho, vou ajeitar ele aqui. E agora, já está na hora de a gente
verificar o tamanho e cortar o tamanho que nós precisamos. Então, aqui ele já tá, ó, eu vou arrumar, vou puxar mais, só para não jogar nenhum pedacinho fora. E reparem que ele forma a curva, tá vendo? Ele não tá nem acima e nem sobrando, ele tá formando a curvinha aqui, ó. Exatamente na carreira do crochê. E aqui a mesma coisa. Ele vai acompanhar. Então, agora eu já sei basicamente o tamanho que eu preciso. Eu corto uma lasquinha a mais só. Ajeito aqui. Vejo. Aqui ficou até demais, gente, ó, cortei muito, eu não precisava desperdiçar, vou acabar desperdiçando um pouquinho do caninho. É pouca coisa, mas no final das contas, essa pouca coisa acaba, às vezes vai faltar lá no finalzinho, então eu evito desperdiçar. Esse tantinho aqui ficou a mais. Então, agora sim, ó, tá do tamanhinho que eu preciso, tá vendo? Talvez até um pouquinho mais. Agora, eu vou pegar aquele... Ó, trouxe o durex aqui. Eu só vou tirar uma lasquinha que eu achei que tá sobrando essa lasquinha. Agora sim. Grudo de um lado, do outro. Se você quiser fazer com outra forma de união, você pode. Pode queimar, você pode pôr silver tape, aí fica a seu critério como você quer unir essas pontinhas, ó. Fiquei com a curvatura aqui bem perfeitinha, tá vendo? E agora eu volto trabalhando. Então, agora eu vou fazer aqui 4 vezes um ponto só, simples. Ok? Agora, 1, 2, 3. 2 pontos nesses 3 aqui. Dou aquela ajeitada no crochê, aperto o caninho, coloco na mesa. Eu tenho que fazer com que agora o crochê se encaixe com essa circunferência do caninho que eu estou fazendo. Agora, eu vou trabalhar aqui, normalmente, até chegar desse lado. Nós não tínhamos feito 2 pontos simples aqui? Então, 2 simples e 1, 2, 3. Eu até vou marcar aqui, ó. 1, 2, simples, 1, 2, 3. Então, a partir deste ponto aqui, eu tenho que começar os pontos duplos. Então, agora, sem segredo, 2, 2 e 2, e 2 simples aqui, que é para ficar igual as duas laterais. Cheguei na marcação. E agora, de novo, ó, 1... e 1. E finalizamos, então, essa primeira carreira com caninho, mas já é, ó, nossa 1, 2, 3, já é a terceira carreira que a gente faz, mas é a primeira carreira com caninho. Agora, gente, a próxima carreira vai ser a mesma coisa. Você pode até vir aqui com os marcadores e já considerar, ó, 1, 2, 3, 4. Então, daqui, vou considerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Deste ponto até este aqui, são pontos simples. Aí, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 2 pontos no mesmo ponto de base. E a mesma coisa vai valer para essa parte aqui. Eu vou fazer 4 vezes um ponto e 3 para um lado, 3 para o outro, a gente faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou fazer de novo, fechamento perfeito, vou colocar o caninho e vou fazer a próxima carreira igualzinha essa daqui, mas eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou puxar aqui, ó, primeiro. E eu vou considerar, então, aqui, ó,
1, 2. E pra cá a mesma coisa, 1, 2. Quando eu vou fazer uma marcação, esses dois pontos, 1, 2, 3. Quando eu chegar neste ponto aqui, é o ponto que eu começo a fazer os pontos duplos. Então, 1, 2, e aqui começam os pontos duplos. Então, 1, 3. Então, fiz os 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhar pontos simples aqui direto, até chegar nos pontos aqui da lateral, que são 1, 2, 3. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz toda essa parte superior aqui, agora eu cheguei naquela parte, até caiu o meu marcador, mas eu vou colocar aqui de volta, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu só quero mostrar pra vocês que já tá na hora de medir o caninho e cortar, tá vendo? Então, eu faço essa curvatura aqui pra que ela fique bem perfeita. Venho deste lado aqui, vejo deste lado para que ele fique certinho, ó. Coloque numa mesa e aperta, pressiona, vê direitinho para que ele fique contornando o crochê. Eu vi que ele está contornando, eu vou cortar um pouquinho mais. Toda vez que eu corto um pouquinho mais, eu preciso vir aqui e ajustar novamente para ver se não tá sobrando caninho, ó. Tá sobrando, eu vou ter que cortar esse tantinho aqui a mais. Volta aqui, agora eu já estou naqueles 3, ó. 1, 2, 3. Tiro o marcador. Então, aqui eu fiz 3 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer aquele que é um só, que é ele sozinho. Então, 1, 2, 3, 4. Ok? E agora, de novo, 1, 2, 3 no mesmo ponto de base, 2 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, vamos lá. Fiz os 4 e fiz os 3. Agora, eu vou trabalhar aqui até chegar neste ponto aqui, que é o primeiro daqueles 2, 2 e 2. Trabalhei até chegar na marcação. Lembra que eu pus essa marcação aqui porque seria o primeiro aonde eu faria 2 vezes no mesmo ponto de base? Então, eu vou fazer 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiz o primeiro, venho para o segundo e o terceiro. Ok? Então, 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer aqueles últimos 2 pontos para somar 4 pontos baixos simples aqui nessa parte superior. E aí, gente, o que eu quero falar agora? A próxima carreira será exatamente igual a essa. Então, 4 pontos aqui em cima, 3 aqui nas laterais sendo 2, 2 e 2, 2, 2 e 2, e a mesma coisa aqui. 4, 3 para um lado, 3 para o outro, sendo 2. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz nessa, só que como ela é maior, então eu tenho mais pontos aqui em cima, né? Ela aumenta um pouquinho. E agora, eu já quero falar para vocês o seguinte, caso você queira uma bolsa maior do que isso, aumenta mais uma carreira fazendo esses mesmos aumentos. Ah, Ellen, eu quero uma peça menorzinha, eu quero uma bolsa menorzinha. Você pode parar aqui. Então, dessa carreira, você já vai fazer o corpo. Então, aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso. Então, agora eu vou finalizar a carreira, vou fazer a próxima e eu volto com vocês pra gente começar o corpo. Finalizei a última carreira com caninho, agora nós vamos subir o corpo da bolsa. E eu gosto de arrematar o fio nesse momento. Então, nós vamos cortar aqui, não precisa ser uma ponta muito longa. A base fica super durinha, fica retinha, tá vendo? Ela não vai ter... Você pode utilizar essa base para outros tipos de trabalho. Aí aqui, o que você precisa fazer? Você vai puxar a argolinha. Ó, eu finalizei o último ponto.
Então, o que que eu vou fazer? Só vou ajustar aqui, ó. Eu puxo a argolinha, arrumo aqui pra ficar bem certinho. Aí eu gosto já de colocar na agulha de arremate. E eu vou passar aqui por dentro, ó. Vou colocar bem pertinho da câmera pra vocês verem. Tá vendo que esse aqui foi o primeiro ponto que nós fizemos? Você passa por baixo dele, puxa lá pra trás e volta introduzindo a agulha aqui, ó, dentro do ponto, tá vendo? Então, eu vou virar só pra vocês verem de frente, ó. Eu vou introduzir no ponto e passar lá pra trás. E dou uma puxadinha pra ela ficar 100% contínua. E agora, é só você passar aqui por trás, ó, por dentro. Lembrando, gente, que essa bolsa não tem necessidade de colocar forro, tá? Então, eu faço esse acabamento aqui interno com um certo cuidado, justamente porque a gente não vai colocar forro, então, para que ela fique bem bonitinha, tá? Eu vou juntar aqui os fiozinhos. E essa vai ser a parte interna da bolsa. Aqui não tem segredo, você vai só passar por dentro, cortar o fio, queimar e colar a pontinha aqui. Corta bem rente. Fica essa pontinha aqui. Pronto, colamos. Está finalizada a primeira parte da bolsa, que é a base. Agora, nós vamos fazer a primeira carreira do corpo. Gente, a primeira carreira do corpo, o que eu quero pedir para vocês? De novo com os marcadores de carreiras, ou se você tiver fiozinhos coloridos, eu vou pedir para você fazer a seguinte marcação. Aqui na lateral, ó, eu tô aqui no meio, mais ou menos, eu vou colocar aqui desse lado, melhor. Eu vou pôr por fora, porque a gente vai pegar um ponto meio. Tá vendo? Aqui tá o centro, não tá? Então, você vai colocar um marcador aqui. Não precisa contar. Você pode fazer a olho, porque não importa exatamente aonde tá. Ele precisa estar mais ou menos na mesma direção, tá vendo? Mais ou menos na mesma direção. Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Mais ou menos na mesma direção, outro marcador. E aí, mais ou menos no centro, mais outro marcador. E você vai fazer a mesma coisa na parte, a gente fez na parte inferior, agora eu vou fazer na parte superior. Então, a gente não colocou um aqui, então mais ou menos uma direção aproximada. Você poderia contar? Poderia, mas não tem problema de não ser exatamente naquele ponto, número tal. O importante é que você coloque os marcadores. Eu já vou explicar por quê. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marcadores. Eu pus para o lado de fora, porque como agora a gente trabalha, inicia o trabalho com o lado avesso para cima, só para eles não atrapalharem. Por que eu coloquei essas marcações? Para que vocês não esqueçam aonde você precisa fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que é para que ele recubra o caninho de uma forma perfeita, e é feito somente na primeira carreira da base. Depois não teremos mais esses aumentos. Então, como é que a gente vai começar aqui, ó? Já peguei o meu fio de trabalho. Eu gosto de começar no lado oposto ao que nós finalizamos, porque sempre onde a gente finaliza, vai ficar um pouquinho mais aberto. Então, eu gosto de começar no lado oposto. Introduzo a agulha somente no fiozinho de cima, não no de baixo, tá? Então, ó, eu introduzo a agulha aqui no centro do ponto, na verdade, da correntinha do ponto, né? Puxo ele aqui sem necessidade de fazer nenhum nó. A única coisa que essa pontinha aqui nós já vamos esconder. E agora, gente, você já vai colocar o caninho aqui. Então, deixa eu pegar o caninho, ó. Eu coloco o caninho entre a minha mão, a agulha que eu estou trabalhando e o fio de trabalho. E aí, eu já fecho o primeiro ponto baixo. Tá vendo que quando eu puxei aqui, o fiozinho de início veio junto, ó? Eu já dou uma ajustada, porque eu preciso que ele fique um tamanho mínimo aqui pra gente esconder e não ter perigo do primeiro ponto desmanchar. Então, agora aqui, eu introduzo a agulha, puxo lá atrás, igual a gente fez nas carreiras anteriores, ó. Só o fiozinho inicial que ele precisa ficar escondidinho. Vou fazer bem devagarzinho para vocês entenderem. Fecho o ponto baixo. O caninho, ele tá me atrapalhando aqui, então o que eu vou fazer, ó? Como ele tá grandão, eu vou colocar ele todo lá para trás. E nessa carreira tem um segredo importantíssimo a respeito do corte do caninho. Então, gente, se você for acelerar o vídeo, acelera, mas assiste o que eu vou falar, tá? Ó,
Fiz aqui o segundo ponto, cheguei no primeiro marcador. Nestes marcadores, você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, ó, já venho aqui, põe aquele fiozinho para trás e já vou trabalhar 2. No mesmo ponto, 2. Puxando o fio para ele não ficar de fora e ficar bem escondidinho. Então, aqui é só aqui vai ser 2. Agora, eu vou embora trabalhando um só. Até que o fiozinho esconda, ele fica andando, não tem jeito. Ó, faço um ponto. Já vou falar qual que é a dica de ouro. Ó, eu estou trabalhando somente um ponto baixo em cada ponto de base. Ó, e o meu fiozinho, ele tá aqui, tá vendo, gente? A pontinha. Eu vou deixar ele ali, porque quando eu finalizar a carreira, eu vou queimar e vou colar essa pontinha para ela não desmanchar e eu não ficar com problemas na hora de finalizar a carreira. Conforme eu vou fazendo, eu gosto de trabalhar sempre numa mesa, numa superfície reta, e eu já vou vendo a carreira subir, tá vendo? A pontinha do caninho tá muito curta aqui, ó, eu já vou puxar e já vou deixar ela um pouquinho maior. Fica mais confortável de trabalhar. De novo, venho, ajeito a carreira. Somente um ponto. Agora, cheguei no próximo marcador, que tá aqui. Então, neste marcador, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Introduzo aqui. 1, 2. E agora, gente, é assim sucessivamente por toda extensão. Então, eu vou trabalhando aqui, cheguei nesse marcador, 2. Cheguei nesse marcador, 2. E vai fazendo isso, aqui é a mesma coisa, ó, 2 e 2. Totalizando 10 aumentos, 10 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí, gente, quando eu chegar mais ou menos aqui, eu volto com vocês, que vai ser a dica de ouro. Pessoal, cheguei aonde eu falei pra vocês que eu queria chegar, ó, eu trabalhei toda a lateral aqui, fiz os aumentos aonde a gente marcou, pode ver que eu não tirei ainda os marcadores, eu tô fazendo os aumentos e continuo aqui. E cheguei aqui aonde vai ser o corte do caninho. Então, eu quero cortar junto com vocês para falar a minha dica de milhões. Como é que a gente vai fazer esse corte? Eu tô com um caninho grande aqui ainda, tá? Ele não tá cortado. E eu quero que a bolsa suba retinha. Ela não vai subir como nós fizemos na bolsarista, que ela tinha aumentos. Ela vai subir reta, uma parede retinha. Esta subida, a gente já deixa o caninho nesta posição que ele não tá por fora da carreira, ele está acima da carreira de base, tá? Então, isso é importante para que vocês reparem nessa subida. Aí você vai falar assim, Ellen, mas por que você tá fazendo aumentos nas laterais? Tudo isso que é para que a gente tenha uma cobertura ainda mais perfeita do caninho cristal. Então, essa é a primeira dica. Então, vamos lá. Fiz já a base ali, já tô vendo que o tamanho dele aqui tá interessante, tá vendo, ó? Ele tá bem certinho, do jeitinho que eu quero. Vou vir aqui, vou marcar um tiquinho a mais, bem tico mesmo. Tá? Então, cortei ele um tiquinho a mais de propósito. Porque eu quero que ele fique com a parede bem retinha. Então, eu vou tirar só isso aqui, um pouquinho que sobrou daqui, dessa pontinha. Agora sim, ó, ele tá do jeitinho que eu quero, tá vendo? Agora, como é que a gente faria? Pegaria a fita adesiva, ia colar aqui e iria para a próxima carreira. Não, não vamos fazer isso. O que você vai fazer agora? Neste momento, nós estamos com o tamanho bem certinho do tamanho da carreira que a gente precisa. Aliás, ó, eu acho que eu vou tirar até um pouquinho mais, viu? Tá vendo como demora pra gente acertar? Vou tirar um pouco mais. É isso que eu quero que vocês vejam. Tem gente que fala assim, Ellen, a parede da minha bolsa ficou torta.
olha, eu que tenho experiência, o tempo que eu demoro para acertar. Tá vendo que aqui ele tá beijando, não tá sobrando caninho? Agora sim, agora está a carreira do jeitinho que eu quero. Ela vai subir com a parede bem retinha. Não vou colar, não vai ter fita adesiva agora. O que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar tudo que eu fiz até agora. Aí você vai falar, ai, Ellen, que trabalhão. Não quero ficar perdendo meu tempo, mas se você perder o tempo agora, você ganha tempo, evita de que sua peça fique torta e você vai ter um trabalho ainda mais perfeito. Por que que você precisa fazer isso? Nós fizemos essa carreira para descobrir qual é o tamanho de caninho que eu preciso. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu corto os meus caninhos, para que eles não fiquem com diferença de tamanho. Então, como é que você vai fazer, ó? Você vai pegar, esse aqui é o caninho que vai ser o meu caninho base. Então, eu venho aqui, marco. E eu vou colocar em cima de uma mesa e vou puxar para que os dois fiquem bem perfeitos, um rente ao outro. E por que eu tô fazendo assim, gente? Eu já trabalhei muito tempo com esse caninho. Já fiz muito cesto, muita bolsa, muito suporte. E eu sei que se eu não cortar deste jeito aqui, cortar apenas no colo, medindo não muito precisamente, o caninho fica diferente. Eles ficam com tamanhos diferentes. E esse é o segredo que eu quero mostrar para vocês, para que todos os cortes fiquem iguais. Então, você precisa fazer isso, esticar o caninho na mesa, tá vendo? Ó, você vai esticar ele aqui na mesa, e daí sim você vai ter certeza que as pontas estão iguais. E seria bom sempre você cortar pelo caninho matriz. Então, marca qual deles é o matriz, que foi o primeiro, guardo esse, ponho pra lá e venho de novo no caninho matriz, tá? Então, ó, eu marco bem aqui, puxo, porque ele tem uma curvatura natural, que ele vem da fábrica enrolado. Então, se você não puxar com força aqui, ele muda o tamanho, ó. Consegui chegar bem certinho no tamanho que eu preciso cortar. E agora eu vou fazer isso até obter todos os caninhos que eu preciso, tá? Então, dessa forma, você vai ter as carreiras ficarão mais perfeitas, porque todas elas vão ficar com o mesmo tamanho para a parede subir bem retinha. Então, eu vou cortar agora. Eu vou colocar aqui na tela, porque eu não lembro de cabeça quantas são. Então, eu vou colocar na tela só para não errar. Corto todos os caninhos e volto a trabalhar a carreira aqui do jeitinho que a gente estava fazendo. Já volto com vocês. Pessoal, finalizei a primeira carreira do corpo. Lembra que eu falei para vocês que os pontos iam ficar bem apertadinhos, que a gente ia fazer uma cobertura perfeita do caninho? Você não consegue enxergar absolutamente nada. Então, a bolsa vai ficar bem perfeita, justamente porque nós fizemos esses aumentos. Por que da importância que eu pedi para vocês primeiro cortarem, desmanchar a carreira e cortar o caninho, todos os caninhos? Porque agora, gente, nós não faremos mais estes aumentos. Agora, você pode retirar todos os marcadores, porque agora não tem mais segredo. Você vai trabalhar carreira sobre carreira sem fazer nenhum tipo de aumento. Porém, como a gente aumentou nessa carreira, o caninho, ele está no tamanho da carreira de baixo. Exatamente igual. Então, todas as carreiras vão subir retinhas a parede aqui, sem necessidade de você se preocupar agora, porque ele vai ficar sempre bem juntinho, ponto baixo, do jeitinho que tá aqui. Então, o fechamento eu vou fazer com vocês mais uma vez, só para quem tem dúvidas, mas é o fechamento de todas as carreiras anteriores que a gente já fez. Então, vou retomar a argolinha aqui, ó. Puxo, introduzo a agulha de trás para frente, enrosco a argolinha na ponta da agulha e puxo lá para trás o fio. Então, aqui eu tenho a continuidade
sem aparecer nenhum tipo de fechamento. Introduzo a agulha agora aqui por baixo e retomo a argolinha na ponta da agulha. Agora, eu puxo aqui pra trás, ó, e venho, volto com o fio pela frente. Agora, é só pegar aquele caninho que nós já cortamos, colocar entre a mão, ó, eu coloco bem aqui entre a minha mão, a agulha e o fio de trabalho que tá aqui. Dou aquela puxadinha para deixar o ponto na altura que eu quero aqui do caninho, que é o primeiro ponto. Laço e fecho o primeiro ponto. E agora, não tem segredo nenhum, agora você pode fazer de olho fechado, ó. É só fazer o ponto baixo, ponto sobre ponto. Não vai ter mais aumento, não tem nenhum segredinho que você precise prestar atenção. É só trabalhar ponto sobre ponto. E ele vai ficar com os pontos bem fechadinhos, com a carreira bem fechadinha, dando essa aparência aqui bem, de um acabamento bem perfeito. Então, gente, agora eu vou fazer todas as carreiras do corpo da bolsa, até chegar na parte superior, e volto com vocês, então, já com o corpo pronto da peça. Aí, nós vamos trabalhar a flor, que é o charme, que é a parte mais charmosa dessa bolsa, e que é muito gostosa de fazer. E a flor você pode utilizar não somente na bolsa Lola, mas você pode fazer almofada, você pode aplicar em outro tipo de peça, você pode fazer, de repente, uma manta com uma flor, aí vai ficar a seu critério. Então, gente, agora eu vou fazer isso, eu vou trabalhar todas as carreiras, fazendo o fechamento. Quando a gente coloca o caninho aqui, ó, eu gosto sempre de dar aquela puxada. E depois que eu já tiver com uma parte pronta aqui da carreira, eu venho e fecho com a fita adesiva aqui as pontinhas. Mas agora, eu não preciso mais me preocupar. Ah, preciso tirar um pedacinho? Não preciso? Justamente porque eu cortei todos os caninhos no mesmo tamanho. Então, a bolsa vai subir bem perfeita, bem retinha. Vou fazer agora vou subir a parede da bolsa e volto com vocês. Pessoal, terminei aqui a subida da parede da lateral da bolsa. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Se você quiser fazer mais, fica a seu critério. Essa é a parte interna, ali é só a divisão, mas é o único lugar que você enxerga, porque tem luz aqui, senão você nem ia conseguir enxergar. E olha de pertinho como fica perfeito, e você não enxerga o caninho. Aqui é a subida, ó, tô mostrando bem de pertinho, mas pode ver que ela fica imperceptível, tá vendo? E por isso que eu gostei muito de fazer essa peça com o fio náutico de 5 milímetros da Multitécnicas. Ele cobriu muito bem a parede da bolsa. Se você quiser fazer maior, você pode aumentar a base e também aumentar aqui a parede da bolsa. E reparem que ela ficou bem retinha, tá vendo? Ó, aqui tá bem perfeito. As duas laterais você não vê nenhuma barriguinha, justamente porque eu dei aquela dica importantíssima para vocês de fazer e desmanchar a carreira. Se você pulou, volte para você ver essa dica. Agora, eu vou finalizar aqui a lateral. Vou fazer o último ponto baixo. E nós vamos trabalhar agora uma carreira de ponto baixo normal. Então, você faz aqui o fechamento perfeito, puxa lá pra trás, ajusta, igual nós fizemos em todas. A única coisa é que a gente não vai utilizar o caninho nesta carreira, ok? Então, você já sai daqui, ó, direto. Deixa eu ajustar aqui bem o fio. E vem fazendo o ponto baixo normal. Não precisa colocar o caninho. É só introduzir ali no ponto da carreira de baixo, ó, introduzo no buraquinho. E faço ponto baixo. Então, eu vou fazer isso agora por toda a extensão. Volto com vocês quando eu chegar aqui no último ponto. Cheguei no último ponto dessa carreira de pontos baixos, ó, ela vai ficar mais molinha, mais soltinha. Aí, o que a gente vai fazer? Você passa o fio aqui como fechamento normal, tá? Aí, agora, a gente vai fazer a única coisa de diferente dessa carreira é o seguinte. Ao invés de você introduzir a agulha aqui e pegar a argolinha, o
que eu vou fazer de diferente? Eu vou introduzir a agulha exatamente abaixo dessa argolinha, ó. Eu introduzo, puxo o fio aqui pra frente e retomo aqui. E vou puxar desse jeitinho aqui, tá bom? E aí, eu vou fazer no total aqui, ó, eu já considero essa daqui como se fosse o primeiro ponto baixo. Então, é um ponto baixo e 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, eu vou pular aqui na carreira de base, 1, 2 e venho no terceiro. E faço novamente um ponto baixo. Então, nós vamos fazer agora carreiras de arcos de correntinha, sempre dessa mesma forma. Sendo 3 correntinhas, fechando com ponto baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3... pulo na carreira de baixo, ó, eu introduzi aqui, então, 1, 2, 3, introduzo, puxo, faço o ponto baixo. De novo, 3, 1, 2, 3, pulo, 1, 2, introduzo aqui e faço o ponto baixo. Então, vai ser sempre a mesma coisa, gente, por toda a extensão, nós vamos fazer os arcos de correntinha até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar um fechamento que fica o fechamento perfeito dos arcos. Para quem não sabe, é uma dica já antiga, mas eu vou fazer o fechamento para que você comece já no centro do arco. Então, eu vou trabalhar toda a volta e volto quando eu chegar aqui para mostrar para vocês. Pessoal, cheguei no penúltimo arco. Agora, a gente ia fazer aqui, ó, pular os dois e fazer o próximo ponto baixo. Inclusive, sobra um ponto, mas tá tudo bem, não tem problema que vai sobrar. Então, ao invés de a gente fazer o ponto baixo aqui, a gente já considera esse aqui como fechamento. Qual que é o segredinho pro fechamento? Você vai fazer uma correntinha, laça, introduz aqui, ó, aonde você ia fazer o ponto baixo e faz um meio ponto alto. Porque assim você fez o arco, mas já começou, já parou o ponto aqui no meio. Por que isso? Agora, a gente vai fazer o seguinte, você vai passar aqui por trás, fazer um ponto baixo, já que é o ponto baixo para subir o arco, e vai fazer 1, 2, 3. E introduz agora aqui no próximo arco. Eu vou fazer esse arco pegando por dentro do arco mesmo, não na correntinha, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui. Então, eu vou fazer novamente, ó, 3. 1, 2, 3. Venho no próximo arco, introduzo dentro, faço ponto baixo e 3 correntinhas. Introduzo no arco. E de novo, 1, 2, 3. Agora, gente, vocês vão fazer essas carreiras aqui, que é a carreira de fechamento da abertura da bolsa. Eu fiz na outra bolsa um total de 10. Como nesse tamanho eu ainda não sei exatamente quantas que eu vou fazer, então, eu primeiro trabalho e depois falo pra vocês exatamente qual a quantidade total. Mas eu acredito que vai ser por volta de 8 carreiras, 8 a 9 carreiras. E quando chegar aqui, de novo, a mesma coisa. Você vai trabalhar uma correntinha, meio ponto alto, e sempre vai sair do meio aqui. Você não vai sair, não vai começar aqui da base. Então, eu vou trabalhar as 8 ou 9 carreiras, eu ainda não sei, e volto com vocês. Pessoal, cheguei no último arco de correntinhas, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de arcos, tá? Então, só para vocês verem. Esse tamanho de bolsa, eu achei que com 8 carreiras ficou bom. Mas caso vocês queiram fazer com mais, não tem problema, ó. Eu tinha até cortado o fio, eu vou deixar ele bem aqui no arremate. Eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz esse arremate. É que eu tinha cortado e por isso que ele ficou com esse nozinho, mas ele vai ficar pra dentro, tá? Então, já fiz o último aqui, vou pegar a agulha. E aí, aqui a gente vai ter que arrematar. Como ele não tem uma área muito grande de crochê, eu vou passar aqui pra baixo.
Como ele ficou com nozinho ali, ele ficou um pouquinho mais chato de passar por dentro. Mas ó, a gente passa por aqui, e aí eu vou colar ele bem coladinho aqui pra dentro. Eu não vou passar muito porque eu fiz essa emenda aqui um pouquinho mais grossa, aí ela ficou me incomodando. Então eu vou cortar ela fora agora. E aí a gente vai queimar a pontinha e deixar ela bem colada aqui na parte interna. Olha, aqui não tem problema, porque agora ele colou e não vai mais ter perigo de desmanchar, tá? Então, é importante que vocês façam esse acabamento sempre, ó, tá vendo que ele tá bem preso agora aqui no ponto? Então, mesmo que puxe aqui, ele não desmancha. Ok, gente, agora a parte superior aqui da bolsa tá pronta. Aí vocês vão perguntar pra mim, e aí, como é que a gente vai fazer esse fechamento? Gente, o fechamento, eu trabalhei aqui com um fio apenas, não são 2 fios, de cordão torcido. Eu vou fazer uma aula, porque tem algumas pessoas que não sabem fazer cordão torcido, eu vou fazer uma aula à parte, tá? Então, aqui, ó, a pontinha do cordão torcido, eu nem fiz a finalização para vocês verem. Vou cortar agora. Arremato essa pontinha. Tá? Ele vai ficar assim. E aqui, para os dois lados ficarem iguais, eu também vou cortar. Só que primeiro eu vou passar aqui por dentro. Aí, como é que eu fiz essa finalização? Eu vejo mais ou menos aqui o centro. Passo com a mão mesmo. E vou deixar uma das pontinhas aqui. E aí, agora não tem segredo. Eu só fiz pulando um, tá? Então, você passa aqui por dentro, ó. Aí, aqui no final, as duas pontas precisam sair nos 2 buraquinhos. Eu fiz isso aqui a olho, gente. Se vocês quiserem contar os pontos, pode contar. Mas eu fiz a olho chegando bem aqui no centro. E aí, como é que vai ser o fechamento da bolsa? Vai ser assim, ó. Como se fosse um enforcador, onde a gente coloca o cordão torcido. E por que esse cordão torcido precisa ser de um fio? Eu fiz com 2, gente, eu achei que ficou muito grosseiro. Ele ficou muito encorpado. Mas, se você tiver um outro tipo de enforcador, não tem problema. E ela fica bem fechadinha aqui. Aí, você vai fazer o fechamento com um lacinho apenas. E tá pronto. Aí, você vê o tamanho das pontinhas que você tem aqui. É só agora dar o nozinho e cortar aí o tamanho das pontas que você deseja. Se você quiser deixar maior, eu vou deixar pequenininho, eu não quero muito grande, não. É bom fazer 2 nós aqui, porque com 2 nós, ele não tem perigo de passar sem querer pelos buracos das argolinhas, porque elas são grandes, as argolinhas. Então, pode até ser que passe, não tem jeito. Mas quanto maior... Aí, se você tiver um terminal, uma bolinha, alguma coisa que você queira colocar aqui, pode ser, tá? Eu vou deixar assim mesmo, mas eu fiz assim que eu achei que ficou bem interessante. Aí, na hora de abrir, é só fazer desse jeito, tá bom? Você faz o enforcador e pode deixar aqui maior. É que como a gente vai ter a flor aqui na frente, então, por isso que eu não fiz. Então, essa aqui é... o corpo da bolsa. Gente, você pode fazer outras aplicações, você pode colocar o que você quiser aqui na frente. Eu fiz a bolsa Lola pensando numa peça floral, então por isso que nós vamos fazer a aplicação. Mas ela desse jeito aqui já tá super interessante, então é uma ideia que você pode fazer outro tipo de aplicação. E ela fica bem retinha. Com aquela dica de ouro que eu dei, você faz desse jeito aqui. Então, não tem desculpa para você olhar a bolsa e falar, ela ficou com barriga, ficou torta, ficou sei lá como. Ela vai ficar bem perfeitinha. Então, agora, gente, nós vamos fazer, ó, aqui a lateral, tá vendo? Ela fica bem perfeita. Eu enxergo bem levemente aqui a emenda, mas é porque a gente sabe onde tá. Agora, no uso do dia a dia, a peça, você praticamente não vai enxergar isso aqui. Aí, a gente vai fazer agora a flor e também a finalização com a alça. Agora, nós vamos fazer a flor da bolsa Lola. Essa flor você vai poder aplicar em vários outros locais, aonde você desejar. Ela já fica pronta aqui atrás, é muito gostoso de executar. E tem um segredo para você aplicar na bolsa, no corpo da bolsa. Então, presta bastante atenção como que nós vamos colocar ela lá. Eu fiz este tamanho de flor
com 72 correntinhas de base. Você quer uma flor maior, com mais pétalas? É só trabalhar múltiplos de 4. Quer uma flor menor? Múltiplos de 4. Então, bora lá, gente. Nós vamos então fazer, como eu já falei, a correntinha inicial. Um dos meus segredinhos, já deixa aqui um fio mais ou menos de uns 35, 40 centímetros, que vai servir para você fazer a costura das pétalas. Isso já ajuda e daí você não precisa ter nenhum fio de arremate. Então, agora, eu vou trabalhar 72 correntinhas aqui, não apertando demais essas correntinhas. Não precisa deixar solto, mas não aperte demais. Então, eu vou fazer as 72. Terminei as 72 correntinhas. Agora, eu vou subir aqui com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Reparem que eu fiquei marcando aqui onde eu estou segurando, ok? Agora, mais 4. 1, 2, 3, 4. Eu marquei, então, eu fiz 4 mais 4. Agora, eu laço e introduzo onde eu marquei, que era a última correntinha. A correntinha 72, eu faço um ponto alto. Por que a gente fez dessa forma? Equivale a um ponto alto, 4 correntinhas. Agora, você laça, conta 1, 2, 3, 4. Introduz, faz o ponto alto. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laça e põe no mesmo ponto, fazendo um ponto alto. Então, reparem que nós vamos formar como se fosse um V aqui. E aí, novamente, 1, 2, 3, 4, ponto alto. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Coloco no mesmo ponto de base. E assim sucessivamente, então, até chegar no finalzinho desse cordão de 72 correntinhas. Lacei, 1, 2, 3, 4. E agora eu vou embora até chegar lá no final, e aí eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no finalzinho, vou laçar 1, 2, 3, 4. Pego aqui no último pontinho. Faço ponto alto. 1, 2, 3, 4, laço e pego na base do último. Então, a gente finaliza a primeira carreira aqui de todo aquele cordão de correntinhas de 72 pontos. Ficou desse jeito aqui. Agora, você vai fazer 1, 2, 3, vai virar o trabalho da direita para a esquerda. E aí, você vai trabalhar em cada um desses arcos de correntinha aqui de cima, que fica esse redondinho, 8 pontos altos. Então, não tem segredo, gente. Agora, é só trabalhar 8, contando que esse aqui já é o primeiro que nós fizemos a subida. Então, só nesse aqui serão 7. 1, 2, 8 pontos altos. Aí, quando eu chego aqui, eu trabalho um ponto baixíssimo, ok? Laço, introduzo lá dentro do arco e vou de novo fazer 8 pontos altos. 8 pontos altos naquele arco. Então, ele vai começar a formar a pétala. Venho aqui, trabalho um ponto baixíssimo. Gente, então, sem segredo. Agora, você vai fazendo desse jeito aqui, até chegar no último ponto, no último arco, que será esse aqui. Então, sempre fazendo 8 pontos altos, um baixíssimo. 8 altos, baixíssimo. 8 altos, baixíssimos. Eu volto com vocês quando eu terminar esse cordão. Cheguei na penúltima pétala, vou fazer aqui o ponto baixíssimo.
E agora, a gente vai fazer junto aqui a última pétala da flor. Aqui, você tem o primeiro arquinho que a gente fez com as correntinhas, mas vai trabalhar 8 pontos altos normalmente. Fiz 8 pontos altos nesse arco e finalizo, então, com a correntinha. Só que agora, gente, quando a gente for finalizar, você vai finalizar a correntinha, não vai pegar só aqui, ó, você vai pegar dentro da primeira correntinha, que é para fechar mesmo aqui a pétala e deixar ela mais baixinha, tá vendo? Então, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Vamos fazer uma correntinha para finalização. Deixo um fio um pouquinho mais longo aqui, não precisa ser muito longo. Puxa. E aperta bem. Pronto. Já temos nossa flor semi-pronta. Aí, o que eu gosto de, antes de fazer a montagem? Dar uma ajeitadinha nessas pétalas, dar aquela puxada para os pontos assentarem, porque depois que a gente fizer o fechamento, fica mais difícil ajeitar esse fio, né? Então, aqui agora é a hora de a gente dar uma puxadinha. Elas ainda vão ficar mais fechadas depois que fizer a espiral das pétalas, mas aqui você dá aquela ajeitada nos pontos. Eu gosto sempre de fazer isso nas pétalas. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar em círculo a nossa flor. Essa ponta que nós deixamos aqui para baixo, que nós deixamos no final, a gente vai deixar para trás, aqui ao lado direito da flor, e a gente vai fechar ela como se fosse um caracolzinho, tá vendo? Literalmente um caracolzinho. E você vai fazendo esse contorno aqui, deixando um pouquinho mais aberto por fora e um pouquinho mais fechadinho aqui no centro, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro, gente? Nós vamos pegar esse fio que ficou aqui solto. Eu deixei um fio mais longo no início e no final. Você pode usar qualquer um deles para fazer essa costura agora. E como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu vou deixar o fio para baixo. Então, ó, o fio tá aqui, o fio do centro. E agora, gente, com a agulha de arremate, o que nós vamos fazer? A gente vai começar a passar o fio aqui, como se nós estivéssemos costurando a flor. Não precisa ser muitos pontos, mas o suficiente para que as pétalas não abram e não se soltem da flor, ó. E eu faço um pontinho, dou aquela puxada. Existe um local exato que você vai dar esse ponto? Não. Você precisa fazer isso meio que a olho. E aí, você vai costurando as pétalas nessa espiral, tá? E ela vai abrir, então você não vai costurar tudo aqui no mesmo miolo. Ó, eu pego 2 correntinhas de um lado, venho aqui no outro, coloco no meio, puxo e aperto o fio. Vou recolocar aqui. E aí, eu vou fazendo isso. O que eu fiz na primeira das flores, que eu já mostrei ali pra vocês? Eu fui fazendo esse movimento aqui, e aí eu vou olhando como é que tá. Eu coloco aqui na mesa e dou uma olhada se tá do tamanho que eu quero. Se não tiver, eu tenho que abrir um pouquinho mais. Por isso que eu falei pra vocês que é um trabalho meio que a olho. Você não consegue, eu não consigo dar um número de pontos que vocês precisam costurar. Ó, e é melhor já deixar a espiral toda no lado avesso. Deixa eu só me organizar aqui, vocês vão ver que é fácil, mas você precisa só já dando esse movimento automático do caracol, da espiralzinha que você vai formar com as pétalas, ó. Então, você passa aqui por dentro, puxa, e vai dando os pontinhos aqui por trás. Essa costura, ela não vai aparecer, porque a gente vai aplicar a rosa, a flor, no corpo da bolsa. Então, essa parte aqui, ela vai desaparecer. Por isso que você não precisa se preocupar também com pontos muito, assim, invisíveis, porque ele não pode aparecer pro lado direito, mas aqui no lado avesso não tem problema, ó. Eu procuro um pontinho que eu vou fazer, venho aqui no centro e vou fechando. E agora eu vou fazendo esse movimento aqui por toda a extensão. Vou dar uma olhadinha se tá do jeito que eu quero, está. Gente, meu fio tá muito curtinho aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele por enquanto soltinho aqui. Vou ajeitar a minha flor deste lado, ó.
E eu vou continuar costurando aqui. Só que aí, para não me perder, eu vou pegar um fio avulso. Então, deixem o fiozinho do final ali um pouquinho mais longo. Assim, não tem problema de acontecer o que aconteceu comigo, que acabou o fio no caminho. Como eu falei para vocês, essa parte aqui será aplicada, então não vai aparecer, tá? Eu vou deixar, então, esse finalzinho aqui. Depois eu já vou arrematar e vou queimar a pontinha e deixar ela bem coladinha aqui para não ter problema. Olha só, esse lado aqui, que é a última carreira, eu quero deixar ela um pouquinho mais solta. Então, não vou apertar muito as pétalas, tá vendo? Eu vou deixar ela um pouquinho mais pra fora. Isso você regula na hora que você tá costurando, ó. Eu não vou fechar tanto aqui, vou deixar ela um pouquinho mais aberta. É pouca coisa, mas precisa para as pétalas não ficarem tão juntinhas. Vai ficar mais bonito se ele tiver com as pétalas um pouco mais abertas. E caso você queira uma flor maior, como eu falei lá no início, é só trabalhar a correntinha de base com múltiplos de 4 no tamanho que você desejar. Tô chegando bem no finalzinho aqui, é a última pétala, tá vendo? Agora, é importante que você deixe essa última pétala bem presa aqui, pra não ter perigo de soltar, de a flor se desmontar. Tá vendo? Aí, a gente dá aquela puxadinha, que é pra deixar todas as pétalas do jeitinho que a gente precisa. Aqui eu vou queimar e grudar, tá vendo? No crochê. E aí, gente, esse aqui é o fio que eu estou costurando. E esse é o fio que a gente deixou lá no início. Nem precisava ter deixado tão grande. Poderia ter deixado menor. Eu vou amarrar os dois bem apertadinhos. Ó, a flor ficou do jeitinho que eu preciso, ficou no tamanho que eu quero, tá tudo bem preso, ó, eu dou aquela conferida se todas as pétalas estão bem presas, tá? E aqui onde fica a primeira pétala, eu deixo a flor pra baixo, na hora de posicioná-la lá na frente do corpo da peça. E aí, se você for fazer mais, sempre lembre-se que a última pétala fica pra baixo, e as outras aí a gente deixa essa parte aqui pra parte superior. Ok? Então, a gente amarra aqui, aperta bem, cola, corta e cauteriza essas pontinhas aqui atrás. E agora, eu vou ensinar vocês a colarem a peça lá na bolsa Lola. Na verdade, vai ser uma colagem diferenciada, vai ter um segredinho bem interessante. Pessoal, estamos com a bolsa aqui já do jeitinho que a gente deixou anteriormente. Eu escolhi este lado para ser a frente, você pode escolher qualquer um deles. A flor da bolsa Lola já está aqui, ó, prontinha. Tá vendo? Ela fica basicamente do tamanho da parede da bolsa. Por isso que você pode fazer em outros tamanhos que você desejar. Eu fiz desse tamanho porque foi o tamanho que ficou a altura da bolsa. Aí, posicionamos, a gente vai verificar se aqui tá bem certinho o meio, tá? Porque nós temos... lembra que no comecinho que a gente trabalhou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de início. Então, o meio, 2, 3, 4, ó, o meio é basicamente aqui, ó, tá? Então, eu já verifiquei mais ou menos onde é que tá o meu centro. Lembra que a última pétala fica pra baixo, tá? Então, eu já fiz essa medição, essa marcação, e eu quero que a flor fique levemente aberta, eu não quero que ela fique muito apertadinha aqui no centro. Então, por isso que eu tô fazendo todas essas medições aqui para não ficar torto, tá? O jeitinho que eu quero. E qual que é o jeito que eu falei para vocês que nós vamos fazer para colar a flor, para que ela fique certinha aqui no centro? Eu vou pegar mais um pedacinho de fio aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Esse jeito aqui, a gente vai colar com o próprio fio náutico. Ele é um fio como se fosse um plástico, né? Então, ele solta mesmo, ele vai derreter e vai colar. E aí, a gente vai fazer essa colagem toda aos poucos. Então, como é que a gente faz isso? Tem que tomar cuidado, gente, se você posicionou certinho, porque depois que você começar a colar,
não tem como voltar atrás, né? Pode ver que, ó, eu já posicionei, a ver se tá certo, se não tá torto. Já fiz tudo isso aqui para não ter problema depois, tá? Eu vou começar colando aqui pela lateral e eu vou colar toda a lateral das pétalas. Não vou fazer agora o centro, eu só vou fazer o centro depois do outro lado, porque senão ela pode sair do lugar. Então, por isso que eu vou começar primeiro por aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou derreter a pontinha aqui. Derreti bem, venho aqui na primeira, ó, eu ponho aqui, abaixo, seguro e puxo. Quando eu puxo, o que tinha de derretido aqui saiu, ficou grudado e minha pétala já começou a ficar presa aqui. Eu não vou puxar muito porque é só um pontinho ainda, então ele pode soltar. Só que vai demorar um pouquinho mais, gente, assim, conforme a sua paciência também. Você tem que fazer com cuidado, porque é um trabalho um pouquinho mais demoradinho, mas ele vai ficar perfeito e da mesma cor da bolsa, sem o risco de soltar, ó. Já colou, porque ele derrete também com o calor as duas partes e fica preso, ó, já não tem perigo de soltar. Então, agora eu vou fazendo isso pétala a pétala, pelo menos 2 ou 3 pontos em cada pétala. Quando eu colar uma lateral, aí sim eu vou vir no centro e vou pôr um pouco de cola por baixo, que aí não tem problema desse miolo saltar. Então, eu vou passar aqui por trás, ó, por toda essa lateral, e depois eu venho por baixo da flor. E assim a gente vai ter uma flor bem coladinha, com todas as pétalas abertas. Eu vou abrindo aqui para ela ficar bem retinha, e aí vai ficar bem bacana. Então, vou fazer todo esse trabalho e eu volto com vocês. Olha só, já prendi as pontinhas aqui, ela já tá ficando bem certinha, ela já tá presa desse lado. E agora, eu consigo levantar aqui e começar a colar nessa parte interna. Lembra que ficou um fio aqui mais longo? Eu vou usar ele mesmo para começar a cortar. Ah, não, melhor não, gente. Eu ia usar ele mesmo, mas melhor não. Então, eu vou cortar ele aqui, ó. Vou queimar essa pontinha. Pronto, tá colada a pontinha ali. E agora eu vou voltar fazendo essa colagem. Vocês viram que eu mexi na flor? Ela não saiu do lugar. Tá vendo? Ela não saiu do lugar e tá certinho. Então, agora eu vou colar um pouco essa parte aqui do centro, porque eu não quero correr o risco de... Vai que enrosca em algum lugar, tudo, e a flor fica saltada pra fora, sabe? Então, eu quero colar essa parte do centro. Eu vou colar vários pontinhos aqui. E é só fazendo do jeitinho que a gente já fez ali na ponta, ó. Você derrete um pouco do fio náutico. Encosta onde você quer. E puxa. Aí, ele já fica coladinho onde você pôs o fio náutico quente. Então, é só isso. Eu vou colar, então, mais ali no centro, mais pelo menos mais uns 4, 5 pontinhos no centro. Pra daí continuar colando nas pétalas. Tá vendo? Ó, ele vai colando, aqui eu já colei na parte... Vou colar bem aqui também, tá vendo? Deixando a pétala bem retinha. Aqui já colei toda ela. Então, demora um pouquinho mais na hora da colagem, mas o que fica perfeito? Você tá usando a mesma cor na cola para fazer a colagem das pétalas, e você vai abrir essas pétalas. Então, ela vai ficar bem aberta e bem bonita. Então, eu vou continuar para finalizar essa colagem. Gente, já colei todas as partes aqui da flor da Bolsa Lula, ó. Tá todo coladinho. Tá bem firme, tá? Colei bem. Eu deixei essa pétala aqui um pouquinho mais pra cima da boca da bolsa. Aí, aqui ela ficou solta, porque eu não ia colar a pétala aqui, que senão ela vai dobrar pra parte de dentro da boca. Então, essa parte eu deixei solta propositadamente, mas todas as outras, ó, eu colei tudo
com aquela técnica de colar com o fio, próprio fio náutico, tá vendo? Em algumas partes, gente, eu colei aqui também, mas é porque eu queria que ela ficasse bem firme, tá? Aí aqui no centro você não cola para ela dar esse volume, esse 3D da flor, né? E aí, finalizamos aqui. O que eu quero falar antes de a gente fazer a alça? O nosso cadarço, eu fiz um cordão torcido, e esse cordão torcido, ele é de um fio só. Então, quando você fizer medir aqui que as duas pontas estão do tamanho que você precisa, eu dei 2 nós bem apertados aqui, deixei bem apertadinho esse cordão, esse cadarço. Você pode deixar maior ou menor, fica a seu critério. E aí, a finalização do cadarço, como é que você vai fazer, ó? Você vem aqui, eu vou cortar a primeira pontinha aqui embaixo, só pra vocês verem, ó. Você corta e ele vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, você vai vir com a chama do isqueiro e já cauterizar, tá? E aí, se possível, já aperta bem aqui, ó, pra ele não abrir, tá? Então, dessa forma, você deixa na altura que você quiser. Eu vou cortar as minhas pontinhas aqui, as duas iguais, uns 4 dedos, 3 dedos abaixo do nó. E aí, eu vou deixar as duas pontinhas assim iguais. Ah, quero deixar com um estilo de franja. Também pode, só que lembre-se que como você torceu, ele vai estar um pouquinho marcado. Aí, talvez você precise deixar ele um pouquinho mais solto para poder deixar a ponta lisa, né? Deixar a sua franja lisa. E aqui, eu tenho outro detalhe que eu quero falar para vocês. Nessa parte interna, eu fiz 2 vezes esse crochê dessa parte. Na primeira vez, eu deixei como se fosse um babado aqui em cima, pus o cadarço mais para baixo. Eu fiz mais de 8 carreiras. Aqui tem 8, né? 1, 2, deixa eu só contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras. Se você quiser fazer desse jeito, você pode trabalhar, por exemplo, 10 carreiras, deixa 2 carreiras sobrando e vai ficar aquele babadinho. Eu não gostei, eu achei que ficou mais elegante, mais moderno desse jeito, tá? Então, vai ficar a seu critério também essa parte do crochê, onde é essa parte superior aqui da abertura da bolsa. Agora, nós vamos trabalhar a alça. A alça, gente, eu trabalhei com essa corrente lixada grossa. Ela é uma corrente de elos mais grossos, mais fortes, tá? E aqui você vai precisar de 1,20 m da corrente lixada grossa. Caso você queira fazer mais curto, você deixa 2 partes iguais do mesmo tamanho, mais curtas. Quer mais longa? Você pode fazer de 1 metro. Você vai entender agora como é que eu fiz essa alça. Bastante simples de fazer. Você vai precisar iniciar aqui. Eu vou deixar essa pontinha um pouquinho mais longa, porque depois para fazer o arremate é mais fácil. Faz o ezinho inicial do nó corrediço. E aí, você vai trabalhar na corrente 2 pontos baixos em cada elo. Eu tô usando a agulha e o fio igual, não precisa ser uma agulha mais fina. Como esses elos são largos, é tranquilo de você trabalhar com a agulha de 4,5 mm. Então, aqui não vai ter segredo, gente. Você vai fazer em todos os elos 2 pontos baixos, tá? Direto, vem aqui, pega no centro, laça lá atrás e faz 2 pontos baixos em cada elo da corrente. Procure não deixar esse ponto nem exageradamente apertado e nem muito solto. Ele não, tá vendo que ele não tem espaço entre um elo e outro. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar até o final das 2 partes, desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. E aí, quando eu tiver as 2 partes iguais, já com os 2 crochês na lateral, eu volto com vocês. Sendo que na segunda parte, você vai ter que deixar um fio mais longo, porque é pra gente poder fazer a costura. Mas nessa primeira aqui, pode arrematar normal, inclusive já pode até esconder a pontinha inicial. Cheguei no último elo da corrente, então agora é só fazer uma correntinha aqui de finalização, cortar
Pronto, agora é só passar aqui por dentro dos pontos por trás, né? Você pode deixar aqui. Agora, você vai ver que essa alça, ela vai ter dupla face, você pode usar de qualquer um dos lados. É só esconder essa pontinha e fazer agora a mesma coisa no outro lado da corrente. Então, trabalhar 2 pontos baixos em cada elo, e aí a gente finaliza costurando as duas partes, e vocês vão ver como é que vai ficar. Pessoal, finalizei então o crochê das duas partes aqui, das duas laterais da corrente, tá? Ele ficou desse jeitinho aqui. Então, aqui eu tô com os dois lados pro lado direito e aqui o lado avesso. Se você não souber onde é o direito e o avesso ele vai ficar com esse fio na horizontal e no direito você não enxerga esse fio, você só enxerga a correntinha. Aqui você enxerga o fiozinho no lado avesso. Então, terminei aqui. O outro, nós só cortamos o fio e daí vamos fazer o arremate. Neste caso aqui, quando você chegar no último ponto baixo, você faz uma correntinha aqui só para fazer o arremate e deixa um fio 2 vezes o tamanho. Deixa eu só soltar aqui do cone. Você deixa um fio 2,5 vezes, mais ou menos, o tamanho da alça, que é para não faltar, tá? Talvez até 2,5 vezes já é o suficiente. Que é pra gente poder fazer a costura. Então, essa correntinha que nós fizemos aqui, agora você puxa. E aperta aqui bem pra finalizar o arremate, tá? Agora, eu vou fazer o arremate das duas pontinhas aqui, com a agulha. Já escondi as pontinhas. Aqui são os dois lados direito da alça. Então, eu vou virar pra cá só pra ficar na mão. Já coloquei aquela ponta maior que nós deixamos. Dica, não cauterize ainda esse finalzinho aqui, porque senão, se ele ficar com duro, fica ruim de passar dentro dos pontos. Como você vai passar várias vezes, incomoda um pouco. Caso ele comece a desmanchar, vai cortando as pontinhas, aí só no final que a gente vai cauterizar de vez. Aí, como é que eu fiz essa costura, gente? Pode ser feita de várias formas. Eu fiz pegando a parte de fora aqui da correntinha, tá vendo desse lado aqui, ó, tá? Então, eu fiz pegando dessa forma. Você pode fazer de outro jeito a costura? Pode, fica a seu critério, mas eu achei que assim ficou bem bonitinho. Então, ó, eu vou passar aqui o fio pro outro lado primeiro. É uma costura que você tem que fazer com um pouco mais de cuidado? Sim. Uma costura mais demoradinha? Sim. Mas acho que é o mais demorado da bolsa é isso, porque o resto você faz de uma forma bem tranquila. Ó, então, eu vou puxar aqui e apertar bem, para que fique bem certinho. E agora, como é que eu vou fazer? Ó, eu pego a argolinha do lado de lá e a argolinha do lado de cá da correntinha. Puxo com cuidado. E aí, como o fio náutico ele é um pouquinho mais liso, você tem que puxar e dar aquela ajustadinha no fio. Aí, de novo, ó, pego o fiozinho de lá e o fiozinho de cá. Puxo. E agora, assim, é sucessivamente até chegar lá embaixo. Então, quando você puxar, você tem que dar aquela ajeitada aqui no fio. Por isso que eu falei que demora um pouquinho mais, porque é um trabalho um pouco mais minucioso. Mas todo o resto é bem tranquilo, bem rápido de ser feito. Inclusive, o ponto baixo aqui na corrente é super rapidinho de fazer. Ó, introduz. São sempre 2 fiozinhos, então, você introduz no fiozinho de lá e no fiozinho de cá. Puxa. E passa o fio aqui pra frente. Então, gente, eu vou fazer isso agora até o finalzinho, até lá chegar lá embaixo. Mostro como que ficou o trabalho. E aí, a gente vai pregar essa alça lá na bolsa. Já finalizei a costura. Tá prontinha a alça. Aqui, um dos elos com um pouquinho mais pra baixo mesmo, porque são os 2 pontos. Mas a hora que você costurar, ele vai ficar retinho. Você pode usar esta alça dos 2 lados, gente. Olha só, aqui eu considero o meu lado direito. E aqui, o lado avesso.
fica bacana dos dois lados, você escolhe para que lado que você quer deixar essa alça para fora, tá? Eu estou ainda com a agulha aqui na ponta, que é a ponta da alça, tá aqui. E o que que eu fiz já? Eu contei os pontos aqui de cima e já marquei aonde eu vou fazer a costura da alça. Como é que você pode fazer isso? Por baixo, aonde a gente tem o meio aqui do início do crochê, você vai fazer a marcação. Eu contei pelos pontos da base e fiz a marcação dos dois lados, tá vendo? Marquei aqui e marquei aqui, justamente para que a alça fique retinha e não fique desencontrada. Aí, como esse é o meu lado direito, o lado que eu considero o lado direito, eu vou fazer a costura exatamente aonde eu marquei, tá? Então, para costurar, gente, qual que é a minha sugestão? A gente vai abrir aqui. E a alça, ela será posicionada exatamente aonde a gente fez a marcação. Nós temos uma carreira de pontos baixos sem caninho. Então, é nesta carreira que a gente vai começar a fazer os primeiros pontos e é onde você vai prender a alça. Pode passar lá para trás, porque não vai aparecer por dentro da peça, ó. Tome cuidado para não apertar demais esse ponto, para não repuxar o ponto da bolsa. Ó, eu tô vindo aqui por trás. Vou sair aqui no mesmo buraquinho que é o ponto inicial. E puxo. Essa é uma outra costura que a gente vai fazer com carinho, com cuidado, verificando se não tá torto, verificando se está exatamente no ponto que você precisa. Tá vendo? Ó, eu tô fazendo isso aqui junto com vocês, eu ainda não tinha feito, então eu tô vendo exatamente aonde eu preciso introduzir a agulha. Inclusive, eu vou tirar esse marcador daqui que ele tá me atrapalhando. Ó, agora eu vou vir aqui no lado e vou pegar por dentro do elo da corrente. Tá vendo? Então, você vai fazendo isso com bastante carinho e apertando bem. É necessário que você faça vários pontos, porque você precisa lembrar que esta é a alça onde suporta o peso da peça. E essa bolsa, ela não ficou pequena, ela tem um tamanho relativamente de tamanho médio a grande. Então, caso a pessoa coloque um pouquinho mais de peso, a alça não pode esticar e repuxar esse ponto. Por isso que você tem que fazer com bastante cuidado, bastante carinho, vários pontos. E aí, quando a gente finalizar, nós vamos a fazer o arremate na parte interna. E é necessário que você cauterize bem o fio para que ele fique bem apertadinho e não tenha perigo de soltar, ó. Então, eu tô puxando, tomando cuidado para não repuxar aqui. Gente, finalizei a costura, vou apertar bem aqui o último fiozinho, tá vendo? Para ele ficar bem apertado. Aqui, ficou bem preso. E agora, a gente vai fazer o arremate aqui por dentro. Aí, não tem muito o que fazer, você vai passar aqui por dentro várias vezes, até que você tenha certeza que esse fio ficou arrematado de forma segura. Tá tudo certinho aqui. Aqui também tá bem preso, tá vendo? Tô sentindo que tá bem preso. Agora sim, eu posso cortar o fio e cauterizar. E agora eu vou fazer do outro lado igual. Já finalizei a costura dos dois lados, já cauterizei lá por dentro também. E finalizamos, então, a colocação da alça. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de alça. Ela é uma alça extremamente resistente, vai aguentar bastante peso. Inclusive, eu indico essa alça aqui para outros tipos de peça. Caso você vai fazer, por exemplo, um case de notebook, a ideia dessa alça aqui é muito legal, porque ela suporta muito peso. E considerando que a gente fez toda a base no caninho, todo o corpo no caninho, ela é uma bolsa que suporta peso, e por isso que eu falei para vocês fazerem com bastante reforço aqui na costura da alça, para não ter perigo de descosturar enquanto a pessoa estiver usando a bolsa, porque ela realmente vai
aguentar um pouquinho mais de peso do que as bolsas tradicionais de crochê. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma bolsa diferenciada, uma bolsa um pouco mais conceito, extremamente moderna. Todos os materiais, o fio náutico multitécnicas, o caninho cristal, tudo que você precisa fazer essa bolsa, incluindo esta alça de corrente, vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. E você também pode falar conosco através do WhatsApp, no 11 989552000. E até a próxima aula!